vídeo de hoje é um daqueles que pode definir o rumo do mercado. Estamos diante de uma informação decisiva e cada detalhe pode fazer a diferença entre estar preparado ou ser pego de surpresa. Esse é um dos capítulos mais importantes até agora pro Bitcoin e você não vai querer perder nada do que vem pela frente. Então fica comigo até o final porque hoje pode mudar o jogo. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas e hoje a gente vai analisar novamente a situação atual do Bitcoin. Então vamos lá. O gráfico está mostrando que a situação atual do Bitcoin está em 115.674. Ele segue se recuperando daquela queda, mas aqui ele encontrou um pouco de resistência na faixa dos 115 mil e agora ele está testando a zona dos 118 mil. O volume está relativamente estável, sem explosões que indiquem fortes entradas de instituições no momento. O suporte dele continua na zona dos 114 mil, que é o mínimo recente da recuperação. Se ele romper, ele pode voltar lá para a zona do 104 mil para 105 mil. Foram os fundos da queda de setembro e a região crítica. E ele pode querer voltar aqui para a faixa do 98 mil, que seria um suporte psicológico e alvo em caso de um rompimento negativo. O gráfico mostra uma sequência de quedas bruscas, seguidas de recuperações rápidas, típico de uma fase de consolidação com muita alavancagem no mercado. A tendência de médio prazo seria lateral, entre 104 e 123 mil. O que a gente pode tirar disso é que, novamente, né, se o Bitcoin ele romper a faixa aí dos 118 mil, ele pode mirar no próximo alvo dos 123 mil, que foi o último suporte, e o último all-time highs. E se ele falhar e perder a zona dos 114 mil, o mercado pode revisar e voltar para as faixas dos 110 mil e 104 mil. É uma zona de indecisão, típica de um período de pós-volatilidade forte. Indo agora para o nosso próximo gráfico, a gente vai analisar o custo de curto prazo versus o prêmio ou desconto. O que o gráfico está mostrando aqui? A linha preta é o preço do Bitcoin, certo? Sempre na subida. A linha roxa tracejada é o custo médio de holders de curto prazo. Já essa linha laranja aqui, ela indica o prêmio ou desconto, ou seja, quanto o preço atual está acima ou abaixo do custo desses holders. Já essa linha verde aqui, ela tá apontando a zona de risco, que é o discount. Quando o preço ele tá abaixo desse custo de curto prazo, que seria essa linha verde negativa que eu apontei, isso significa que quem comprou recentemente está no prejuízo. Historicamente, essa fase indica medo e oportunidade de compra, pois muitos vendem com prejuízo, o que faz o preço acabar descendo. A zona de expansão premium, que tá marcada em laranja aqui, é quando o preço ele sobe acima do custo de curto prazo. Daí entramos em prêmio positivo, e quer dizer que quem comprou nessa linha roxa tá fazendo lucro, o que é uma coisa positiva, porque diminui a força de venda no mercado. Entre 15% e 25% costuma ser uma faixa onde o mercado entra em euforia, e muitas vezes isso acaba marcando topos locais. A gente pode ver, por exemplo, aqui no final de 2023, e também aqui nos meados de 2025, quando o prêmio atingiu 17% para 20%. A situação atual é que hoje, o preço ele tá em 7% acima do prêmio sobre o custo de curto prazo. Isso significa que o mercado ainda não está esticado, mas já entrou em um território saudável de lucro. Se repetir os ciclos anteriores e o prêmio se expandir lá para a faixa de 20%, o preço projetado fica lá em torno de 130 mil. Numa interpretação um pouco mais macro, esse indicador ele mede o sentimento e a força de compradores recentes. A gente tá numa fase que ninguém tá no desespero, vendendo em prejuízo, o que é um bom sinal, mas ainda não chegamos na euforia máxima, ainda há espaço pra gente subir, é uma coisa boa, então isso acaba sendo bem bullish. Em resumo, o alvo técnico e psicológico fica numa faixa de 130 mil, desde que a liquidez global e os fluxos institucionais continuem positivos. Agora vamos dar uma olhada nesse artigo aqui que fala de olhos na Reserva Federal Americana e de ouvidos no Powell. Basicamente esse artigo ele tá dizendo que a Reserva Federal ela deve anunciar um corte de juros de 25 BPS mais tarde no dia, mas o foco está todo no discurso do Jerome Powell para ver pistas sobre política futura. Nas últimas 24 horas, o Bitcoin ele acabou subindo em 1% e o ouro teve uma queda leve. Já o dólar ele tá quase estável. Nos últimos 30 dias, os ativos tradicionais, como ações globais, tiveram um desempenho ligeiramente melhor do que os criptos. Isso mostra cautela no mercado mesmo com expectativa de corte de juros. A expectativa é de até 6 cortes de juros projetados, 3 ainda nesse ano e mais 3 no próximo. O ETF Spots de Bitcoin continuam recebendo grandes entradas líquidas. Só nessa semana foram 550 milhões, enquanto os ETFs de Ethereum tiveram um resultado negativo recente. A dominância do Bitcoin está caindo. As altcoins estão aproveitando a falta de volatilidade para capturar o fluxo de capital. O RSI médio de altcoins está em mais ou menos uns 45,5, sugerindo que eles vão se aproximando do território de sobrevendido. As open interest em futuros do Bitcoin nas grandes exchanges está em alta, na faixa de 32 bilhões nos últimos dias. Entretanto, o basis de 3 meses, a diferença de preço futuro e à vista, está se comprimindo lá para a faixa de 6 para 7%, que acaba sugerindo que a convicção direcional está mais fraca. Em opções vemos alguns sinais mistos. Embora exista a demanda por calls de curto prazo, expectativa de alta, o skill de PUTS está mais caro do que calls, que é proteção contra quedas em prazos curtos. Se a gente for parar para analisar, o Bitcoin está acima das médias móveis exponenciais diárias importantes, mas há uma zona de resistência entre 117 e 119 mil, que precisa ser retomada ou rompida com volume para confirmar a continuidade da tendência. Se Powell for cauteloso demais, ou os novos dot plots, que são essas projeções futuras, forem mais hawkish do que o esperado,
preparado, o mercado ele pode romper para baixo. Se o Bitcoin falhar em romper os 117 para 119 mil com volume, a gente corre o risco de correção e volta a um range inferior. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin Binance Exchange Reserve. Esse gráfico das reservas do Bitcoin na Binance mostra algo muito poderoso para o mercado nesse momento. A Binance vem registrando 9 dias seguidos de saídas líquidas de Bitcoin, ou seja, mais Bitcoin está sendo retirado do que depositado. Isso coincide diretamente com a recuperação do preço, que saltou de 108 mil para mais de 115 mil. Por que isso é importante? As saídas de exchange é igual a confiança de mercado. Quando os investidores tiram Bitcoin da Binance, geralmente eles estão movendo para carteiras frias, ou cold storage, sinalizando a intenção de segurar moedas e não vender. Esse movimento provavelmente reflete uma preparação antecipada antes da decisão do Comitê Federal, ou seja, os players grandes já estão se posicionando. O que isso significa? Um forte suporte formado entre 110 mil com base nessas retiradas. Se o padrão continuar, o Bitcoin ele pode ganhar tração e buscar regiões de 118 mil para até 120 mil rapidamente. O mercado basicamente está dizendo, não quero vender agora, eu quero segurar esperando algo maior. Vamos dar uma olhada nesse último gráfico do Intraday Price Range. Esse gráfico ele está mostrando a porcentagem do Bitcoin Intraday Price Range, ou seja, variação diária entre a máxima e a mínima do Bitcoin em termos percentuais. Cada barra azul representa a amplitude diária de preço do Bitcoin em porcentagem, máxima e mínima. As linhas tracejadas que a gente vê aqui representam o nível de alavancagem crítica para liquidação. 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 10, 20 até 50 vezes. Se o movimento intradiário passar esses percentuais, posições altamente alavancadas são liquidadas em massa. Picos de volatilidade geralmente acontecem em eventos macroeconômicos, como as decisões da Reserva Federal, que vão acontecer hoje, ou crises de liquidez no mercado. O que isso importa pra gente? É que em dias de decisões do Comitê Federal de Mercado Aberto, historicamente geram spikes de volatilidade intradiária, ou seja, a alavancagem elevada nesses dias é extremamente arriscada. Basta um movimento de 2 a 5% para liquidar posições de traders alavancados em 20 até 50%, cara. Então a recomendação clássica é reduzir a exposição ou operar com margem reduzida. Esse gráfico ajuda a reforçar a ideia de que, mesmo em ativos consolidados como o Bitcoin, as decisões macroeconômicas externas, como Reserva Federal, inflação, taxa de juros, podem criar ondas de volatilidade que afetam todos os players. O ciclo do Bitcoin pode até parecer autônomo, mas dias como esse mostram que o Bitcoin está conectado ao sistema financeiro global. Em dia de FOMC, o melhor trade muitas vezes é proteger o capital, não buscar ganhos rápidos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda muito o crescimento do canal. E te vejo amanhã com mais alfa.